Amém. Muito obrigado, Aldo. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que alegria. Eu já estava ali, hoje eu vim mais cedo um pouco para casa. Tive essa oportunidade, esse privilégio de chegar mais cedo em casa hoje, mas sabe aquela expectativa? Quando deu 8 horas da noite, eu já queria começar. Eu estava ali borbulhando, né? E fiquei aguardando com muita expectativa a nossa reunião, nosso encontro. Para mim é maravilhoso poder ver o rostinho de cada um de vocês, saber que estamos conectados, mesmo em uma distância geográfica tão alongada, mas estarmos aqui juntos, reunidos, por meio da tecnologia, por meio da internet, a gente poder ter esse contato e poder esquentar um ao outro, né? Aquecer o coração uns dos outros, através daquilo que nós olhamos, observamos, através daquilo que ouvimos, enfim, estamos aqui para receber uma porção fresca que vem direto do céu, da palavra de Deus, uma porção fresca da palavra que alimenta a nossa alma, que nos fortalece no homem interior, segundo o Espírito de Deus. Então, para mim é uma grande honra, uma grande alegria poder servir vocês na qualidade de um dispenseiro da palavra, um garçom mesmo, que traz uma refeição, nutrientes frescos e saudáveis para a sua vida, para o seu crescimento, no poder do nome de Jesus. Eu quero ressaltar isso, você pode compartilhar com seus amigos, familiares que desejam ouvir a palavra de Deus nessa noite. Eu vou dar aí alguns segundos para você poder compartilhar, joga lá nos seus grupos o link, as pessoas podem participar, esse grupo é aberto, e para a gente é uma alegria poder receber cada um de vocês aqui. Eu quero, antes de começar também a ministração de hoje, ressaltar que ontem foi aniversário da nossa querida filha Juliana. Juliana ontem completou mais uma primavera e nós nos alegramos com ela, nos alegramos, né, com essa data, com esse momento. Ontem eu tive o privilégio de poder mandar para ela uma mensagem, né, e falando da importância que ela tem em nossas vidas. Então, Ju, que você seja realmente agraciada cada dia mais por Deus e que você possa desfrutar da bondade de Deus em todo o tempo da sua vida, tá bom, Ju? Bom, e vocês, como passaram a semana, né? Como foi desde a última quarta-feira? Nós tivemos a nossa ceia na última quarta-feira. Vocês assistiram a mensagem de novo lá no canal do YouTube? Se não, fica aí o convite também para se inscrever no nosso canal, Portal Marcelo Carvalho. Lá estão todas as mensagens que nós temos recebido aqui nas nossas reuniões de quarta-feira. E é bom você estar sempre relembrando, ouvindo de novo e de novo e de novo. Todas as vezes que você ouvir, você vai crescer um pouco mais, né, no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho estacionado meu coração, os meus pensamentos, as minhas meditações em um texto específico. Eu acredito que hoje a gente encerra esse texto, até porque eu percebi hoje também começar a surgir uma nova mensagem no meu coração, que vai ser poderosa a partir da próxima semana, apesar de que a de hoje eu acredito que vai ser algo profundo também, que vai selar, né, todas essas quartas-feiras, as últimas quartas-feiras que a gente tem mergulhado aí na segunda carta do apóstolo Pedro. Eu não sei você, mas eu fui muito abençoado com essas mensagens, eu fui muito enriquecido com o conhecimento, com as revelações que o Senhor trouxe durante essas semanas que se passaram. E esse texto vai ficar marcado para mim como um dos textos que eu costumo voltar várias vezes. Então, eu tenho certeza que você também foi marcado por essas mensagens e não perde a oportunidade de ouvi-las novamente todas as vezes que você precisar. Só voltar lá no nosso canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho, você vai ter acesso, tá bom? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, você que está aí comigo acompanhando, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 5. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, no verso de número 5. Nós vamos ler rapidinho o que nós já sabemos quase de cor. E eu quero dar um fechamento, né? Fechar tudo aquilo que nós já começamos desde o primeiro dia que eu ministrei sobre esse tema. Eu quero que você abra lá comigo, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 5, diz assim: Por isso vós, ou por isso mesmo vocês, devem reunir toda a sua diligência e associar com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é bem importante a gente atentar mais uma vez para isso, né? Porque, como eu falei em uma das mensagens que eu trouxe aqui sobre esse tema, nessa carta, a gente
não tem uma instrução de alguém que não viveu, né? Muitas vezes a gente hoje vive num tempo de informações rápidas, né? Tão rápidas a informação. A internet é um exemplo disso. Tanta gente e está enriquecendo, vendendo produtos ou infoprodutos, né? Através das redes sociais, através da internet, enfim. Mas a gente vê que é muita gente que às vezes ensina a fazer aquilo que não funciona nem para a sua própria vida, né? É uma receita de bolo de quem nunca fez bolo. Quando nós olhamos para as cartas bíblicas, é bem diferente disso, porque de fato, eu acho que nenhum dos apóstolos, esse é o meu pensamento, tinha a consciência de que suas cartas se tornariam literaturas milenares. Eu acho que nenhum apóstolo escreveu pensando, vou escrever porque isso aqui vai ser a base do evangelho no futuro. Eles escreveram expondo as suas experiências, eles escreveram expondo os seus pensamentos, né? E compartilhando com os irmãos, através de cartas, um mapa mental, né? Da verdade daquilo que eles viveram, né? Da trajetória de vidas que lhes trouxe resultados, né? Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que andaram lado a lado com Jesus. Quando se fala do apóstolo Pedro, eu estou falando de uma pessoa que andou sobre as águas com Jesus, ainda que ele tenha afundado em determinado momento, mas ele foi o único que teve coragem de sair do barco, além de Jesus, e andar sobre as águas. Nós estamos falando de alguém que assumiu uma posição de destaque dentro do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de alguém que pregou o seu primeiro sermão, é o primeiro sermão pregado por um discípulo de Jesus publicamente, e alcançou mais de 3 milhões de pessoas. Nós estamos, mais de 3 mil pessoas. Nós estamos falando de alguém que creu na palavra, que ouviu da parte de Jesus e declarou para um paralítico que provavelmente nasceu daquela forma, disse, levanta-te em nome de Jesus, e agarrando pelo braço, botou esse homem de pé. E essa coragem, esse desprendimento do apóstolo Pedro trouxe a conversão de mais 5 mil pessoas. Nós estamos falando de uma pessoa cuja sombra, ao passar, curava os enfermos. Né? Nós estamos falando de uma pessoa que foi na casa de uma viúva, que era uma mulher muito querida da sociedade, mas que morreu, e ele se deitou por cima dessa mulher, e ao levantar essa mulher, retomou a sua vida. Nós estamos falando de uma pessoa que viveu a intensidade e a plenitude, chegou ao ápice do cristianismo. Né? Então, quando nós lemos as cartas, principalmente essa que nós estamos focados agora, a gente tem que trazer esse entendimento, que nós estamos falando de alguém que testemunhou o verdadeiro poder de Deus em plena manifestação. E essa pessoa generosamente compartilhou conosco as suas experiências, os seus pensamentos, como uma forma de nos mostrar o caminho para que nós possamos chegar ao lugar onde ele um dia também chegou. Então, nós temos que olhar para esses textos com essa compreensão clara. Né? Se o apóstolo Paulo viveu essas verdades, sendo ele um homem como eu, como você, sujeito às mesmas tentações como eu e você, sujeito aos mesmos erros que eu e você estamos nesse corpo, e desfrutou de coisas extraordinárias e grandiosas, e tudo isso por meio do conhecimento privilegiado que ele teve, e ele tenta compartilhar isso tudo. Ele compartilha conosco os seus pensamentos, as suas experiências, para que a gente possa seguir o fluxo do pensamento transformados em ações, para que a gente possa alcançar resultados. Agora, veja, quando eu falo de alcançar resultado, quando eu falo de você chegar ao ápice do seu potencial, não necessariamente é você viver uma vida desprovida de problemas. Porque quando você olha para a vida do apóstolo Pedro também, você vai ver que ele sofreu pressões a sua vida inteira. Então, eu não posso, de forma nenhuma, achar que uma vida cristã bem-sucedida é uma vida que está desprovida de pressões, desprovida de perseguições, desprovida de tribulações, muitas vezes. Porque essas coisas virão contra nós. Apesar de que nós temos uma arma muito forte e poderosa que pode vencer todas essas coisas, que é a nossa fé. Mas isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar. E você vai ver hoje, na mensagem de hoje, que para a gente chegar ao ápice do potencial, né, como cristãos, como filho de Deus, a gente vai ter que encarar algumas verdades aqui, né? E depois dessas verdades encaradas, aceitas como verdades absolutas, a gente possa, de alguma forma, romper um divisor, né, uma linha que divide, que nos impede de ver o extraordinário de Deus e começar uma escalada de amor. Porque se eu fosse dar um nome para essa mensagem de hoje, seria exatamente esse: a escalada do amor. E você já vai descobrir o porquê que eu daria esse nome, a escalada do amor. Então, a gente viu que
Na última semana, nós falamos um pouco sobre a necessidade expressa de nos mantermos perseverantes na nossa jornada de vida, né? A perseverança é um fator fundamental para o nosso desenvolvimento, tá? A gente precisa desenvolver essa perseverança. E o que é perseverança, sabe? Às vezes a gente diz, não, eu sou perseverante, eu estou lá fazendo... Mas a perseverança, ela não é medida quando tudo vai bem. A perseverança não pode ser caracterizada quando tudo está na sua mais perfeita normalidade. Se eu estou vivendo uma vida normalzinha, né, perfeitinha, e continuo fazendo as mesmas coisas, igualzinho, não, eu estou sendo perseverante nas mesmas coisas. Não, isso é conveniência. Isso não é perseverança, não. Perseverança é... Vamos dar um exemplo aqui. Perseverança é o curso de um rio, quando ele é impedido de andar no seu curso natural e ele busca uma forma de contornar os obstáculos que lhe impedem e arruma um jeito de prosseguir a sua jornada até que ele chegue no mar, sabe? Perseverança é isso. É quando você está em uma linha, em uma trajetória e algo te obstrui a passagem, te impede de prosseguir, te pressiona a parar e você, por mais difícil que esteja, dá aquela respirada, levanta a cabeça e diz, eu vou prosseguir, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu sei que está difícil, eu sei que nada está favorável, eu sei que não aparenta que eu vá conseguir alcançar êxito naquilo que eu estou determinado a fazer, mas eu não vou me calar, mas eu não vou parar. Então, veja que a perseverança, ela é, de fato, provada diante das pressões, né? E ela é um fator fundamental para o nosso desenvolvimento. Nós vimos isso aqui na semana passada, né? Veja, a gente precisa entender isso com muita clareza, que a perseverança, ela nasce em meio às pressões que nós enfrentamos diariamente na busca do cumprimento do nosso propósito. Ou seja, na nossa expectativa de agradar a Deus. Porque, veja, nós estamos em um mundo hostil. Nós estamos em um mundo cujo o domínio está debaixo do domínio do mal. O mundo jaz do maligno. O diabo é o Deus desse século. E o trabalho do diabo é tentar impedir o nosso avanço e o nosso crescimento. Eu gosto do que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Porque ele faz uma narrativa toda do livro de Efésios, contando desde o início lá como foi a redenção, os efeitos da redenção, como nós podemos aplicar isso na nossa prática, tal. E ele chega no final, no capítulo 6, verso 10, ele diz, finalmente, irmãos, é o seguinte, você deve se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, tomar toda a armadura de Deus e permanecer firme. Permanecer firme contra toda a astuta cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra todo o poder do mal. Sabe? Então, no momento que nós damos o primeiro passo na nossa vida cristã, no momento que nós decidimos por uma mudança brusca de vida, abrindo mão do sistema do mundo e abraçando com toda a nossa força a vida cristã na sua mais pura literalidade, quando eu decido aceitar Jesus como Senhor da minha vida e viver uma vida que agrada a Deus, eu vou ter o mundo inteiro como oposição. Sabe, quando Jesus fez a sua oração sacerdotal lá no Evangelho de João, capítulo 17, depois você pode ler o capítulo inteiro, ele diz, olha, o mundo jaz do maligno. Ele diz, olha, o mundo os odeia, porque também me odiou. O mundo vai odiar os meus discípulos, o mundo vai odiar aqueles que vão decidir me seguir. Mas eu não peço que os tire do mundo, eu só peço que o Senhor os livre do mal. Que o Senhor os santifique na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, tudo que eu peço, Deus, não é que o Senhor os tire desse mundo hostil, que o Senhor os tire desse mundo que é opositor ao nosso caminho, à nossa jornada terrena, mas que o Senhor os guarde e os proteja do mal, santificando-os na verdade, ou seja, para que o Senhor os inspire a cada dia a viver segundo a palavra, para que, vivendo segundo a palavra, o mundo não tenha nenhum domínio sobre nós, porque essa é a verdade pela qual Jesus morreu, para que nós vivêssemos pela verdade, que é a sua própria palavra. Então, veja, no meio dessas pressões que são
a oposição do mundo contra todo aquele que decide viver a vontade de Deus. Então, quando eu decido cumprir o meu propósito, e qual é o meu propósito? Manifestar quem Deus é. Ser a manifestação plena da presença de Deus na Terra. Quando eu decido verdadeiramente buscar a fazer a vontade de Deus, então as oposições se levantam. Sabe? O diabo vai levantar de todas as formas todo tipo de pressão a que ele tiver controle para vir contra nós, para ver se a gente desiste. É nesse ponto que o apóstolo Paulo diz, poxa, quando você estiver já dotado de todo o conhecimento, preparado e apto para prosseguir numa jornada manifestando quem Deus é, o diabo vai se levantar. É nessa hora que você deve se agarrar à perseverança. É nessa hora que você deve abraçar a fé com toda a sua força, pegar todo o conhecimento adquirido durante as semanas que nós temos recebido aqui e colocar na cara do diabo. E por mais que ele venha com as suas pressões, nós permanecemos firmes e inabaláveis contra toda a astuta cilada do diabo. Isso é a perseverança. Então, a perseverança nada mais é do que o fruto primário da minha fé. Sabe? Eu posso dizer que tenho fé enquanto está tudo bem, mas na hora que chega um problema eu desisto e procuro outra solução. Então eu não tenho perseverança. Isso mostra que a minha fé é incapaz de dar fruto. Mas quando a minha fé dá fruto, o primeiro fruto da fé é a perseverança. E isso vai acontecer todas as vezes que nós decidimos viver uma vida que agrada a Deus. Você quer ficar livre de problema? Você quer ficar livre de oposição? Você quer ficar livre de perseguição? Você quer ficar livre de pessoas que tentam te derrubar, que tentam te colocar para baixo, que tentam te humilhar? Pare de querer fazer a vontade de Deus. Passe a fazer a vontade do diabo e você vai achar um monte de amigo no mundo. Mas no momento em que nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu não sou desse mundo, eu não pertenço a isso, eu não entro nesse tipo de contenda, eu não entro nesse tipo de confusão, eu vou viver uma vida que agrada a Deus, acredite, o mundo se levantará contra você, com todo tipo de oposição. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhum poder das trevas é capaz, é poderoso o suficiente para paralisar aquele que decide viver a vontade de Deus, desde que este esteja disposto a perseverar até o fim nas suas crenças, sem abrir mão. Meus olhos podem não estar vendo, meu corpo pode estar sentindo coisas ao contrário, mas eu não abro mão. A minha boca sempre fala a verdade, a minha boca sempre confessa a palavra. Então isso é o resultado direto da perseverança. Perseverança. Agora veja, sobre a perseverança ainda, falou e descreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8. No capítulo 5, verso de número 8 da primeira carta de Pedro, ele disse assim, sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, que é o vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, veja, não tem a palavra perseverança aqui, mas você vê claramente que ele está dizendo, resista-lhe firmes na fé. Ou seja, persevere contra ele crendo. Permaneça firme nas suas convicções, nas suas crenças. E não deixe que o diabo, que é esse leão que vive ao derredor, ou esse que vive ao derredor rugindo como o leão, buscando a quem ele possa devorar, a quem ele possa tragar, né? Se você o resiste firme na fé, ele não tem nenhum poder sobre você. Então, a perseverança, ela está ligada diretamente ao fruto da fé. Eu preciso permanecer firme. Eu preciso permanecer perseverante. Sobre perseverança também disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Mas eu quero pegar o verso 3 em diante. Veja, ele diz o seguinte, Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo esse, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, é claro, a esta graça na qual estamos firmes. E nós nos gloriamos, nos alegramos, nós bendizemos a Deus, porque agora temos de volta a esperança da glória de Deus em nós. E ele diz, e não só isso,
também nos gloriamos, também nos alegramos, mesmo em meio às tribulações. Porque eu sei que a tribulação produz perseverança. Então, veja, o que produz perseverança? É a prova, é a tribulação, é a pressão. Sabe? Agora, veja que coisa que tem que ficar claro na nossa mente para que a gente entenda isso com clareza e não fique murmurando e reclamando, principalmente com Deus. A gente tem necessidade de perseverança. E eu vou te mostrar o porquê aqui. Nós temos necessidade de perseverança. Sem perseverança, nenhum de nós vai chegar à maturidade. Nós temos uma necessidade expressa de perseverança para que nós alcancemos a plenitude do nosso propósito. Agora, veja. A tribulação é que produz perseverança. A perseverança da qual nós precisamos, ela só é produzida em meio à tribulação. Não existe perseverança quando não se tem problema. É o que eu estava falando agora há pouco. Tem muita gente que diz, não, estou perseverando, tem um problema. Não, está tudo bem, mas eu estou aqui perseverando. Não, não é perseverança, é conveniência. Se está tudo bem, está tudo quietinho, está tudo normalzinho, nada está acontecendo para te pressionar, para trazer pressões, deixa eu te dizer, você precisa dar passos maiores da fé. Você precisa avançar outros níveis da fé, para que as pressões possam produzir em você perseverança. Então, de repente, você chegou a um patamar e diz, não, aqui está bom para mim. Aqui, em todas as áreas da minha vida, está satisfatório. Mas será que é só isso que Deus quer para a sua vida? Deus está te chamando para coisas maiores. Deus está te chamando para coisas mais altas, para lugares mais altos. Então, eu preciso dar passos de fé para que, por meio desses passos de fé, ainda que esses passos de fé para muitos pareça inconsequência da minha parte, mas esse espaço de fé maior vai gerar uma necessidade de crer. E essa fé, uma vez provada, vai produzir perseverança. Versículo 4 ele diz, e essa perseverança produz em nós experiência. Experiência. Sabe, quanto mais eu persevero mediante as pressões e tribulações, mais experiente eu me torno como um cristão. Eu vou ficar mais experiente. E essa experiência, ela reforça a minha esperança. Eu gosto dessa passagem na versão NVT. Veja como ela fica interessante. Ela diz assim, ó. Também nos alegramos quando enfrentamos dificuldades e provações, pois sabemos que essas dificuldades e provações contribuem para que nós desenvolvemos a perseverança. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E o caráter aprovado é que fortalece a nossa esperança. Gente, essa sequência aqui é a coisa mais extraordinária que eu já vi na minha vida. E é a verdade mais absoluta que você vai ouvir nessa noite. Ele diz, ó, nós nos alegramos até mesmo em meio às tribulações e às pressões. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele se alegra. Agora veja, quem aqui de nós, em sã consciência, se alegra debaixo de uma pressão e de uma perseverança? É difícil a gente se alegrar. E por que a gente não se alegra diante da pressão e da perseverança? Porque a gente não está com os olhos dessa palavra. Que se a gente tivesse com os olhos nessa palavra, a gente não desanimava diante das pressões e das tribulações. Deixa eu te dar exemplos aqui. Nós estamos aqui na América e temos um restaurante aqui, né? Meu sócio Guilherme está aqui também com a gente. Lá trabalha eu, minha família e alguns colaboradores. E nesse exato momento, eu creio que em toda a América, talvez não seja só no lugar onde a gente mora, mas em toda a América, está se passando por uma recessão aqui. Então, muitas vezes, durante as semanas aqui, a gente tem uma expectativa de venda de X. E essa expectativa de X cai lá embaixo, para menos 2X. Poxa vida, a gente tem responsabilidade, a gente tem conta para pagar, e aí as vendas não acontecem. E quando você não vende, você não paga. Não tem como, né? Não tem como você manter. E a gente é tendencioso ou coagido até, ou pressionado a dizer, poxa vida, tá difícil, Deus. O que é que está acontecendo? Estou fazendo tudo certo, Deus. A gente está andando certinho, estou fazendo a coisa certa, e não acontece. A gente, irmãos, naturalmente falando, tende a fazer dessa maneira, a pensar ou a verbalizar muitas vezes isso. Mas quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo diz assim, cara, chegou o momento da pressão, chegou o momento da tribulação, chegou o momento em que todo mundo está passando por uma prova. Ele diz, é hora de se alegrar.
É hora de se alegrar. Eu digo assim, como assim, Paulo, é hora de se alegrar? É o momento mais difícil e apertado. A gente está ali crendo e às vezes não acontece como a gente está querendo que aconteça. Como é que é hora de se alegrar? Ele diz, porque esse momento vai gerar você experiência. Você vai se tornar um homem de caráter aprovado. E, irmãos, isso é a maior verdade que existe. Deixa eu dizer uma coisa. Quando tudo vai bem, você relaxa. Você ora menos. Você não jejua, você não atenta para os detalhes do seu comportamento, dos seus pensamentos. Mas basta a coisa apertar para ver se você não dobra o seu joelho na hora. Basta a coisa apertar para ver se você, na mesma hora, não está querendo fazer um jejum para ficar mais sensível ao Espírito de Deus. Basta as coisas apertar para ver se você não começa a vigiar aquilo que sai da sua boca, se você não começa a vigiar o seu comportamento, como é que você está dentro de casa, como é que você está com as pessoas ao seu lado. Então, veja, a perseverança que é fruto direto de uma pressão, uma tribulação, ela gera em mim um caráter aprovado. Olha que coisa linda. Isso mostra que o contrário é verdadeiro. Quando a coisa vai bem, a gente relaxa. A gente relaxa e às vezes não tem um caráter tão aprovado assim. Estamos mais suscetíveis ao erro. Sabe, eu olho para a vida de Davi e isso fica bem claro em seus comportamentos específicos de uma determinada época da sua vida. A Bíblia diz que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. Peraí, mas era tempo dos reis irem para a guerra, mas Davi ficou em casa. Por quê? Porque estava tudo bem, ele já tinha ganhado guerra demais, ele já tinha preparado um exército forte demais, ele já tinha generais que estavam à frente do seu exército que já não precisavam dele. Mas a Bíblia diz que era tempo dos reis irem para a guerra. Ou seja, talvez aquele momento fosse para ele enfrentar novos desafios. Mas ele disse, não, já conquistei demais, a coisa está tudo bem, e ele decidiu ficar em casa. No tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. E foi exatamente nessa sua ficada em casa que, da sacada do seu palácio, ele viu a mulher de Urias tomando banho lá embaixo no tanque de Betesda. Veja, se a coisa tivesse apertado, será que ele ia ter tempo para pensar em sacanagem? Vamos parar para pensar direitinho. Tinha não, querido. Tinha não. Você estava pensando em como enfrentar a batalha. Você estava pensando em como resolver os desafios. Sabe, você tem tempo de pensar coisa errada é quando está tudo bem. É quando a sua cabeça está livre dos problemas. Né? Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos alegar na perseverança ou nas tribulações, porque elas produzem perseverança. E a perseverança, por sua vez, produz em nós um caráter aprovado. A gente vai começar a fazer a coisa mais certa, a gente vai começar a colocar mais atenção nos detalhes. E aí a Bíblia diz que esse caráter aprovado vai gerar em nós um fortalecimento de esperança. Se eu tinha esperança, agora muito mais. Por quê? Porque agora eu sou mais crente. Porque agora eu oro mais. Porque agora eu tenho buscado mais. Sabe? E isso vai renovando a nossa esperança. Então veja como a perseverança é tão fundamental. Veja, e ainda sobre a perseverança, disse Tiago, na sua carta, capítulo 1, verso 2. Quase a mesma coisa do que disse Paulo, de uma maneira diferente. Nós vamos ler aqui. Ele diz o seguinte: meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem qualquer tipo de provação. Não é só de alegria, é de grande alegria. Está sendo provado? Se alegre. Eu sei que, naturalmente falando, queridos, eu não tenho motivo nenhum de me alegrar debaixo da pressão. Mas, para mim me alegrar, eu tenho que olhar para passagens como essa. Eu tenho que olhar para verdades que estão escritas diante dos meus olhos, como essa. E quando eu olho para essas verdades, irmãos, eu digo, ele tem razão e não eu. Porque se eu não olho para a Bíblia em momento de pressão, eu acho que eu tenho razão em chegar diante de Deus e reclamar. Dizer, Deus, está difícil demais. Por que eu estou passando por isso? Mas quando eu olho para passagens como essa, queridos, diante da provação, ele diz, meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que você passar por qualquer tipo de provação. Eu estou aqui na provação. Eu ainda não vi o futuro, como é que vai ser daqui para frente. Só estou no meio da provação, mas eles já passaram por isso. E ele diz, pois saibam que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem lhes faltar nada. Agora veja, nesse momento, talvez você esteja na pressão, na tribulação. E ele diz, tem motivo de muita alegria eu passar por todo tipo de provação. Eu estou na provação. Ah, como é que eu vou ter alegria? Olha para frente. Olha para frente e veja, olha, essa pressão está difícil.
Essa tribulação que veio é complicada, mas é ela que vai me levar para o lugar onde eu desejo chegar. É ela que vai aperfeiçoar o meu caráter. É ela que vai me ajudar a ser um homem mais maduro, uma mulher mais madura e chegar e alcançar aquilo que eu desejo. Então, se eu olho que a perseverança, né? Que a perseverança é um veículo que nos levará para o lugar mais alto da nossa vida. Se eu fosse você, eu anotava isso para nunca mais crescer. A perseverança diante das provações é o veículo que nos levará para o lugar mais alto da nossa vida, ao pódio do evangelho, à maturidade cristã. Eu vou repetir porque você gosta de frase de internet. Eu vou te dar frase de internet. A perseverança é o veículo que nos levará para o lugar mais alto da vida, ao pódio do evangelho, à maturidade cristã. É só a perseverança que tem essa capacidade de fazer isso. Agora, como eu vou medir a minha maturidade? Porque eu já perseverei tanto, como é que eu vou saber se eu já estou maduro o suficiente para alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida? Como eu meço a maturidade? Quando nós acrescentamos a essa perseverança 3 atitudes e qualidades. Então, veja, vamos repensar aqui tudo o que eu falei para você não perder o raciocínio. Aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Primeiro passo. Iniciamos a nossa jornada da fé. O justo viverá pela fé. Então, não tem outra forma de viver a vida cristã que não seja pela fé. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos, uma vez que aceitamos esse convite, nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, como modelo. Né? Então, nós iniciamos a nossa jornada da fé. Aí, sobre essa jornada inicial de fé, a Bíblia diz que a gente tem que colocar a virtude, ou seja, a gente tem que começar a olhar o nosso comportamento. Começar a ter um comportamento digno de ser chamado filho de Deus. Agora, não é só um comportamento ajustado, porque esse comportamento ajustado, se não for acrescentado inteligência, de um conhecimento que leva você à inteligência, você se torna legalista. Então, eu associo a essas virtudes a inteligência. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que usar a minha cognição como ferramenta da fé. Porque crer também é pensar. E aí, sobre essa inteligência, eu coloco o meu domínio próprio. Ou seja, eu começo a usar a minha inteligência e pensar e ter autocontrole. Não, isso eu posso, isso eu não posso. Aprender a dizer não na hora certa e aprender a dizer sim na hora certa. Né? E a palavra do crente, então, passa a ser sim, sim e não, não. Porque eu acrescentei sobre essa inteligência o domínio próprio. E sobre o domínio próprio, eu coloco agora a perseverança. Essa perseverança que é o veículo que me leva ao ápice do meu potencial. Agora, quando eu começo a perseverar, como é que eu vou saber que essa perseverança teve uma ação completa? Como é que eu vou saber que ela me levou à maturidade? É quando eu começo a acrescentar naturalmente sobre a minha perseverança 3 atitudes que são fundamentais. Primeira delas, a piedade, que significa a devoção a Deus. Eu acrescento sobre a perseverança a piedade, ou seja, a devoção a Deus. A palavra para piedade grega é a palavra eusébia, que significa reverência, respeito e temor. Veja, eu falei isso aqui agora e você talvez não tenha entendido. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos nos alegrar todas as vezes que a gente passasse por provação, por pressões, por tribulações. Por quê? Ele diz, porque a pressão da vossa fé produz em vós perseverança. E a perseverança produz em vós um caráter aprovado. Então, veja, esse caráter aprovado, ele está diretamente relacionado a uma vida piedosa. Ou seja, a você viver uma vida com reverência, com respeito e com temor a Deus. Sabe que eles, deixa eu te dizer uma coisa, eu já errei na vida, você também já errou, todos nós estamos aqui, certamente já cometeram erros na vida. E às vezes que eu cometi erro na vida, eu só cometi tais erros porque eu não tive temor a Deus acerca daquilo que eu estava praticando. Porque se no momento da prática errônea eu tivesse temor, eu tinha recuado. Eu teria dado um passo atrás. Eu teria repensado o comportamento.
eu teria repensado o comportamento. Então, veja, provavelmente os erros acontecem, na maioria das vezes, quando a gente está vivendo uma fase muito boa da nossa vida. Né? Uma fase muito tranquila, que não tem pressão, que não tem tribulação, que você não exige de você a perseverança que te leva à piedade. Uma piedade que é, de fato, uma vida de reverência, respeito e, principalmente, de temor a Deus. Temor a Deus. Sabe, queridos? Eu não vou falar de você, vou falar de mim. Sabe? Erros que eu cometi, muitas vezes foram cometidos ou deixei de cometer, e às vezes não foi nem por temor a Deus, foi por medo que as pessoas iam pensar se descobrissem que eu tinha feito tal coisa. Mas esse temor a Deus, queridos, ele só vai ser desenvolvido se a gente tiver um nível de perseverança avançado que traduz em mim diretamente um caráter aprovado. Caráter aprovado e piedade é a mesma coisa. Então, eu tenho que associar agora a essa piedade uma vida de reverência, uma vida de respeito, uma vida de temor a Deus. E aí, a essa vida de respeito, reverência e temor a Deus, eu acrescento, então, a fraternidade. A palavra fraternidade é a palavra grega Filadélfia. Filadélfia, que significa amor de irmãos ou irmãs e amor fraternal. Sabe, é quando a gente começa a crescer de tal maneira que, além da reverência a Deus, agora eu vivo uma vida de fraternidade com os meus irmãos. Eu busco o melhor para o meu irmão, eu busco ajudar o meu irmão. Sabe, não faz sentido você crescer na vida, você tá bem, seu irmão passando necessidade. Não faz sentido você dizer que é próximo se as pessoas do seu lado estão morrendo. Sabe, outro dia eu vi uma história, não vou citar quem foram os personagens, mas era tipo assim, alguém que era muito bem sucedido em uma determinada área da vida, tipo um jogador de futebol da seleção brasileira, conversando com um jogador de futebol que estava em ascensão, tinha acabado de começar, era novo, estava virando estrela do futebol também. E aí ele foi na casa desse outro, que os dois eram cristãos, e ele foi na casa desse outro mais experiente para conversar com ele, e aí chegou lá e disse, rapaz, como é que você tá? E o experiente disse, estou bem, cara, e você? Estou bem. Ah, quero te contar uma novidade, o mais novo falou. E ele disse, é o quê? Ele disse, vem ver meu carro novo. Aí foi, disse que levou ele lá fora, chegou lá, tinha uma Porsche, ele mostrou a Porsche lá fora, e o mais experiente olhou aquilo e disse, é muito bonito, esse carro é lindo, é lindo, é lindo. Aí terminou, mostrou o carro, fechou, ele disse, vamos entrar? Ele disse, não, você não vai entrar não, você pode ir embora da minha casa agora. Venda esse carro, enquanto você tiver com esse carro, você não vem na minha casa mais não. Aí ele disse, cara, você está brincando, cara? Ele disse, não, tô falando sério. Pode ir embora, eu não quero que você entre na minha casa não. Venda esse carro, no dia que você, enquanto você tiver com esse carro aí, você não vai entrar na minha casa. Ele disse que ele não entendeu nada daquilo, ele ficou com aquilo na cabeça sem entender, entrou no carro, foi embora, e os pensamentos na cabeça dele, esse cara tá com inveja, porque já tá no futebol há muito tempo, nunca comprou um carro desse. E ele pensando, né, sugestões mentais pelo qual seria o motivo desse cara ter falado isso com ele. E aí passaram-se uns 10 dias, ele disse, rapaz, eu ainda não descobri qual foi o motivo, tentou ligar, o cara não atendeu. Ele disse, eu não vou ficar com esse carro não. Aí foi na concessionária, disse, cara, eu não quero esse carro não vou ficar com ele. Pegou o carro e devolveu. E aí voltou na casa desse amigo lá, mais experiente. E aí falou, nem vou avisar que eu tô indo não, porque senão ele não vai querer me receber não. Aí disse que entrou, chegou lá dentro, o cara bateu com ele, disse, e aí? Ele disse, e aí, cara, vim te ver porque tu não tá me atendendo, nem falou nada mais comigo. Aí ele disse, cadê o carro? Ele disse, não, cara, eu vendi o carro. Aí ele disse, vendeu? Beleza, então você pode entrar na minha casa. Ele disse, ok. Agora me fala uma coisa, por que você falou que enquanto eu não vendesse esse carro, eu não entrar na sua casa? Ele disse assim, você já cuidou da sua família? Você já deu uma casa para sua mãe morar? Você já deu uma condição de vida para os seus pais que investiram em você para chegar até aqui? Ou a sua primeira conquista é esse carro? Ele disse que naquela hora a cara dele caiu. E que sentido faz você crescer, crescer, crescer e as pessoas que estavam ali com você, que te ajudaram, que te impulsionaram, vão ficando para trás? Sabe, a fraternidade é exatamente isso, é você entender que não existe felicidade plena quando se é feliz sozinho. Sabe? Isso é a fraternidade. É quando a gente decide que a coletividade fala muito mais do que nós mesmos. Nós não estamos aqui por nós mesmos apenas. Sabe? Que uma vida em busca só do seu próprio sucesso pessoal, que não vale a pena. Isso não é sucesso diante de Deus. Então, a fraternidade fala exatamente sobre isso. Sobre o amor de irmãos e irmãs
e o amor fraterno. E aí, uma vez amadurecido na fraternidade, nós acrescentamos sobre isso o amor. E aí a palavra é ágape, ou seja, a própria natureza de Deus. E o que é o amor ágape? É a manifestação de quem Deus é. Amor ágape, a única forma que a gente tem de como expressar ele de uma maneira mais clara é a capacidade de amar incondicionalmente. Veja, e aí é o ápice da maturidade cristã. Então, o que ele quer dizer? Veja, nós começamos a nossa carreira de fé. Sobre essa carreira de fé, nós colocamos um comportamento reverencial, né, que é a virtude. Sobre essa virtude, nós colocamos a nossa inteligência, pensamos de forma inteligente. Sobre a inteligência, o domínio próprio, aprendemos a falar sim, a dizer não, a ter autocontrole. Sobre isso, nós desenvolvemos agora, porque as pressões virão sobre nós, a perseverança. Essa perseverança vai nos levar diretamente a um lugar de piedade, ou seja, a gente tem um caráter aprovado, andar com reverência, com respeito, com temor a Deus. E a partir daí a gente começa uma escalada de amor crescente. Agora veja, muito se fala de amor. E talvez se eu perguntar quantos de vocês aqui vivem de fato no amor? Quantos estão de fato vivendo em amor? Quantos estão cumprindo? Porque Jesus disse: se você quiser cumprir todos os meus mandamentos, ame uns aos outros. Aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Quantos de nós, de fato, estamos andando em amor? Porque, veja, a Bíblia fala sobre dois tipos de amor aqui. Ele fala sobre a fraternidade, né? E ele fala sobre o amor ágape, o amor verdadeiro. Agora, veja, a fraternidade, que é o amor entre irmãos, e o amor verdadeiro, que é a capacidade de manifestação plena da natureza de Deus. Agora, veja, eu pergunto, será que nós estamos amando pelo menos os irmãos? Será que nós estamos andando pelo menos em fraternidade? Você nunca vai chegar ao pleno amor, ao amor que é capaz de amar as pessoas que você não conhece, ao amor que é capaz de amar aquele que te persegue, ao amor que é capaz de amar o teu inimigo, a dar perdão àquele que te odeia. Sabe, a gente é hipócrita muitas vezes em querer ajudar as pessoas que estão na rua e não estender a mão para o próprio irmão que está dentro de casa ou dentro da igreja. Sabe? Não, eu estou andando em amor, estou ajudando as pessoas lá fora. É mentira, conveniência. Conveniência. Sabe? O amor exige essa escalada. Sabe? Primeiro eu preciso amar quem está perto de mim, quem está aqui do meu lado todo dia. Não faz sentido eu dizer que amo as pessoas lá fora se eu não consigo amar o meu irmão. Você entende isso? Então existe uma escalada necessária de amor, sabe? Ela deve produzir em mim fraternidade, ou seja, esse amor entre irmãos. Como é que eu vou andar em amor ágape? Amor ágape. Se eu falo mal do meu irmão, como é que eu vou andar em amor ágape se eu não perdoo o meu irmão que cometeu um erro perto de mim? Como é que eu vou andar em amor ágape? Como é que eu vou dizer que tem um amor ágape? Como é que eu vou amar alguém que é meu inimigo, que eu não conheço, quando eu não amo quem eu conheço, que está próximo? Queridos, eu vou dizer, o amor não necessariamente seja dado ou a soltar, mas é o cuidar, sabe? Talvez você saiba, porque saiba que tem alguém próximo de você que precisa de cuidado. É uma palavra, é uma ligação, é uma mensagem, de como você passou o dia hoje. Isso significa cuidado, isso significa amor fraternal. Sabe que um exemplo contrário do amor fraternal é o que Caim fez com Abel. Deus disse: cadê seu irmão? Ele disse: por acaso eu sou tutor dele para ficar cuidando dele o dia inteiro? Isso mostra que quando você não está disposto a estar cuidando do seu irmão o dia inteiro, você está disposto a matá-lo. Sabe? Então exige isso de nós. Podemos então perceber claramente que a perseverança é um divisor de águas entre os meninos e os homens espirituais. Sabe, queridos? Quem não consegue perseverar não vai conseguir amar. Quem não consegue perseverar, irmãos, diante dos desafios da vida, diante das circunstâncias que se manifestam diante de você com alegria, não consegue amar nem seu irmão, muito menos manifestar quem Deus é. Sabe, a gente quer muito, eu quero, você quer, todos nós queremos impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, ver mortos ressuscitando, queremos fazer milagres grandiosos, mas isso é apenas a manifestação plena de um amor incondicional. Como é que eu vou ver milagres se eu não tenho coragem de perdoar meu irmão? Se eu falo mal do meu irmão? Se eu empresto a minha boca?
sei lá. Sabe, no momento em que nós entendemos e começarmos a viver a plenitude disso, persevera, não desiste. Tá difícil, continua, levanta a cabeça. Isso vai levar você a um lugar de caráter aprovado, isso vai levar você a um lugar de reverência a Deus, isso vai levar a um lugar de temor. E aí sim você começa a manifestar, porque você vai ficar mais sensível, você vai ver as pessoas do seu lado, sabe? Você vai começar a partilhar das coisas boas. E isso vai te levar a uma escalada do amor, para que chegue um momento em que, para você, o que determina se você vai amar ou não é o que o outro fez, e sim quem você é. O entendimento claro do que você carrega por dentro. Porque esse é o ápice. A chegar ao ponto das pessoas estarem lhe crucificando, pregando pregos nas mãos e nos pés, te furando o lado, e você buscando o último suspiro e dizendo: Pai, perdoa eles. Eles estão fazendo isso porque eles são ignorantes. Porque Deus não vai cobrar isso dos ignorantes. Deus não vai cobrar os ignorantes a andar em amor. Deus não vai cobrar os ignorantes, irmãos, a andar em temor divino. Deus vai cobrar de mim e de você isso. Porque nós temos o conhecimento, nós temos o esclarecimento, nós temos, de fato, recebido uma palavra que transforma e que liberta. Então, podemos perceber com essa clareza que a perseverança é o divisor de águas entre ser menino espiritual ou homem e mulher espiritual. Se eu não consigo perseverar, se eu fico mudando daqui para ali toda hora, se eu abro a boca toda hora para questionar e reclamar porque eu não estou vendo os resultados naquele momento que eu gostaria de vê-los, então é porque eu não cresci o suficiente e eu nunca vou experimentar da plenitude. Lembrando que a fé, a virtude, o conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas coisas existindo em voz aumentando. Então veja que você não é obrigado a receber tudo de uma vez e já ficar pleno, mas você deve estar consciente de que essas coisas precisam existir em você e desenvolvê-las. O desenvolvimento dessas atitudes, o desenvolvimento dessas qualidades vai fazer com que você se torne alguém que não é nem infrutífero nem inoperante no pleno conhecimento de Deus. Aí você vai começar a ver as coisas acontecerem. Aí você vai começar a ver que a sua vida vai estar em outra dimensão. Aí você vai começar a ver as coisas realmente diante dos seus olhos se materializando, sabe? Então, já que você deseja tanto o crescimento, já que você deseja tanto o avanço, já que você deseja tanto uma vida com Deus, já que você deseja tanto ser realmente uma referência, deixa eu dizer uma coisa para você, para mim e para você. Foca em todas essas coisas aqui. Esquece o crescimento. Foca nisso aqui. Foca nesse mapa mental do apóstolo Pedro. Porque esse aqui é a garantia de que você vai chegar em lugares ainda mais altos. Então, que Deus possa nos ajudar na compreensão, porque hoje nós encerramos esse ciclo, segundo esse texto, com essa mensagem, né, pegando a perseverança como um divisor de águas, para que a gente tenha uma escalada do amor, através da devoção a Deus, fraternidade e amor. Então, que Deus possa multiplicar conhecimento na sua vida através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você agora. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos, se coloque diante de Deus. Esse é o momento em que você faz uma autoanálise, autocrítica, né? E aí você vai chegar a algumas respostas sobre si mesmo, sobre o seu próprio comportamento. E aí você vai ter uma escolha. Ou você vai aceitar e dizer: realmente, eu preciso de mudança, eu preciso disso, eu preciso dessa transformação. Ou você vai contar a história. Ah, não, mas isso não é bem assim. Isso aí é por causa de outra coisa. Né? Então você tem sempre duas opções diante dos confrontos que a palavra de Deus traz para você. Ou você aceita aquilo como verdade e muda, ou você vai contar a historinha para boi dormir. Né? Deus Pai, querido, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje, mais uma vez, como corpo, como igreja, como família, para recebermos essa porção fresca da tua palavra, a unção do teu Espírito, a tua unção nesse momento, tocando cada coração. Eu sei que tem pessoas nesse momento chorando, pessoas, Senhor, derramando lágrimas nesse momento, que o Senhor possa, Senhor, trazer as respostas certas a cada coração agora. Pai, eu sou apenas um mensageiro e assim, como todos os meus irmãos também carrego minhas debilidades, fraquezas, mas que o Senhor possa também me ajudar, Senhor,
a perseverar a cada dia, Senhor, rumo ao teu propósito, no poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai, que o temor cresça cada vez mais em meu coração, que o amor pelos meus irmãos seja assim uma constante visível na minha vida, e principalmente que a manifestação de quem o Senhor é seja algo notório, Senhor, em cada passo meu e dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que o teu Espírito nesse momento, Senhor, sonde cada mente e coração, fortaleça cada um deles no homem interior, segundo o seu próprio Espírito, Pai, para que possamos continuar essa jornada. E que, Senhor, fique, né, em nossa memória o reflexo de tudo aquilo que nós recebemos nesses dias através do apóstolo Pedro. E que a gente possa crescer nesse conhecimento a cada dia, não acaba por aqui. Nós sabemos que nós podemos voltar e voltar cada vez mais, e cada vez mais o Senhor vai trazer clareza diante da tua palavra, para que a gente possa ser cheio da tua fé, no poder do nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço nessa noite e declaro meus irmãos, Senhor, plenos, abençoados. Jesus. Amém, amém e amém.